bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de biologia. Hoje nós vamos finalizar a reprodução assexuada e vamos falar um pouco sobre a reprodução sexuada. Primeira coisa que a gente vai entender, que na reprodução assexuada não ocorre troca de gametas. Se eu não tenho troca de gametas, isso significa dizer que não tem mistura de genes. Se não tem mistura de genes, não ocorre o aumento da variabilidade genética. Meus amores, essa é uma característica principal da reprodução assexuada. Nós temos que entender que os indivíduos descendentes, né, os seres que foram reproduzidos, que foram desenvolvidos a partir da reprodução assexuada, eles vão ser geneticamente semelhantes, certo? Porque a carga genética era a mesma. Pode ocorrer mutações? Sim. Nos seres unicelulares, que é uma característica marcante de bactérias, alguns fungos, né? Eles desenvolvem esse tipo de reprodução, por ter a sua estrutura do corpo extremamente simples e um DNA extremamente pequeno. Então, o processo da replicação, replicar significa uma cópia de DNA, duplica, formando uma nova cópia, e essa estrutura, então, ela tem a mesma característica gênica que a outra que deu origem. Então, essa é possível em seres unicelulares, mas também é uma característica de seres pluricelulares. Professora, os animais também reproduzem dessa forma? Algumas espécies de animais também reproduzem. Nós vimos na aula passada, naqueles slides, que, por exemplo, os poríferos, os primeiros animais que surgiram, poríferos, coleotteratos, clotelmintos, eles desenvolvem esse tipo de reprodução. Aí nós vimos o brotamento, lembra? Ó, aqui eu tenho um animal, aí ele começa a projetar mitose, formar um broto, ocorre uma secção, essa parte ela cai, ou laceração, e aí vai dar origem a uma nova espécie. Nós vimos que os poríferos fazem isso, nós vimos que alguns quinidários ou coleotterados fazem isso na forma de pólipo, porque tem ele na forma de medusa, que se movimenta, certo? Eles também podem desenvolver dessa forma. Lembra da plantinha? As plantas também se reproduzem dessa forma, brotamento. Sua mãe vai lá na casa da sua avó e fala, nossa, vovó, que planta mais linda, me dá uma muda. Aí a vovó vai lá e tira um broto. Ela não pode pegar qualquer parte da planta, ela tem que pegar uma parte que tenha células meristematicas, células em desenvolvimento. Então, essas células elas vão se desenvolver mitose, e vai dar origem a um novo galho, a uma nova planta. Por isso o termo brotamento, vem de broto, porque lembra a planta, certo? Laceração é quando quebra, a parte da estrutura solta. Lembra que eu falei da estrela do mar? A estrela do mar tem 5 pontas. Se eu vou lá e corto uma ponta dela, daquela ponta que caiu, que saiu, ela vai dar origem a uma nova espécie. E vai ocorrer uma regeneração da parte que foi seccionada ou então lacerada, tá? É um nome também que pode ser utilizado. Isso aí a gente viu na aula passada. Agora eu vou compartilhar com vocês os slides aqui para a gente poder fechar essa parte, né? Essa parte da reprodução assexuada, ok, meus gatos? E começarmos reprodução sexuada. Até aqui nós já conseguimos ver, lembra lá a laceração ou fragmentação? Os clotelmintos fazem isso, lembra que eu falei para vocês da estrela do mar, né? Também desenvolve esse tipo de reprodução. Esses slides aqui, eles estão mais completos, porque eu vou trabalhar um pouquinho hoje a reprodução sexuada também. Aí, no primeira vez que eu coloquei esse slide, eu passei para vocês, lembra que umas questões com um ponto de interrogação, porque a gente ia trabalhar esses conceitos, eu vou entrar nesses conceitos agora, certo? Então, falar de reprodução sexuada. Então, na reprodução assexuada, encerrou, meus amores? Nós já trabalhamos. Reprodução sexuada. Professora, você me falou que reprodução assexuada a gente tem que lembrar de mitose, divisão multiplicacional de células. Células vão originar novas células com as mesmas características, iguais. Lembra disso? Aí você pega e me fala assim, professora, agora, que eu vou trabalhar reprodução sexuada. E falar de reprodução sexuada é falar de
é falar de meiose. Por quê? Para mim falar de reprodução sexuada, eu tenho que falar de gametas. E os gametas são formados a partir da reprodução sexuada. Então, lá nos seus testículos, ocorre um processo chamado de espermatogênese, que vai dar origem ao espermatozoide. Lá no ovário, vai dar, nos ovários, são 2 ovários, são mulheres, né? Nas mulheres, trompas de falópio e os ovários. Nos ovários vão produzir óvulos. Então, espermatozoide, ele é produzido a partir da espermatogênese, gene de origem, lá nos testículos, e a ovogênese vai produzir óvulos, que vai ser desenvolvido lá nos ovários, ok? Então, isso é gameta, ó. Gameta sexual masculino, espermatozoide. Gameta sexual feminino, óvulo. A junção desses gametas vão dar a origem à formação da reprodução sexuada. Ok, baby? Então, é dessa forma que vai ocorrer a reprodução sexuada. O que difere uma reprodução assexuada de uma reprodução assexuada? Esse tipo de reprodução, ele vai promover o aumento da variabilidade genética. Por que vai aumentar a variabilidade genética, professora? Porque vai ocorrer, pessoal, uma junção de genes. Gametas do seu pai vai se unir ao gameta da sua mãe. Então, ocorre uma mistura. Isso faz com que ocorra o aumento da variabilidade genética. Lá na meiose, ocorre um fenômeno chamado crossing over. Lembra disso? Meiose, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose, eu tenho prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. O segundo momento, prófase 2, anáfase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Essa segunda fase, ela é igual à mitose, certo? Agora, a primeira fase ocorre um fenômeno interessante. Na prófase 1, na metáfase 1, vai ocorrer um fenômeno chamado de crossing over. Professor, o que é crossing over? O que é crossing over? Esse crossing over nada mais é do que a mistura gênica. Aí, pessoal, dá para entender. Poxa, nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Por que nós somos tão diferentes geneticamente? Essa diferença se dá porque durante a divisão celular ocorre uma mistura de genes. Ocorre uma alteração gênica, certo? E essa alteração gênica é que vai promover o aumento da variabilidade genética. E isso é crossing over. Pessoal, isso é de fundamental importância. Então, na meiose, lá na prófase, na metáfase, os cromossomos eles estão pareados, eles vão ocorrer uma troca gênica e essa troca gênica, ou chamada de permuta, é definido como crossing over. E isso é que vai fazer o aumento da variabilidade genética. Isso é importantíssimo para o fator evolutivo, ok? Então, nós somos geneticamente diferentes. Por quê? Porque trocamos gametas. E gametas são diferentes. Reprodução sexuada, beleza? Então, aqui, ó, gameta sexual masculino, gameta sexual feminino. Vai ocorrer a fusão ou fecundação, é a mesma coisa. Vai dar origem a uma célula chamada de ovo ou zigoto. Essa célula ovo-zigoto, ela vai se dividir, vai se multiplicar, dando origem a um novo ser, a um novo indivíduo, ok? Aqui nós temos algumas diferenças de estruturas de gametas, né? A característica marcante nossa é o óvulo não se movimenta, o espermatozoide se movimenta, mas nós temos características de algumas espécies chamadas que promovem gametas iguais, isogametas. Os gametas são iguais, você vê que eles se movimentam, eles têm o mesmo tamanho, a mesma forma. Quando eu falar que são heterogametas, são gametas diferentes, né? Hétero vem de diferente. Você vê que aqui, ó, o gameta masculino, ele é menor que o gameta feminino, porém, todo se movimenta. E existe o caso em que eu formo a oogametas e a
Perdão, oogameta. Então, eu tenho isogameta, heterogameta e oogameta. Iso igual, hetero, diferente, um menor e um maior. E quando eu falar na oogameta, são dois gametas completamente diferentes. No caso, a espécie humana ela é oogamética. Eu tenho o gameta masculino, é completamente diferente do gameta feminino. Gameta feminino não se movimenta. Gameta masculino se movimenta. Mas, professora, o óvulo ele se movimenta, ele sai do ovário e vai lá para as trompas. Pessoal, esse fenômeno é nidação, ele não tem movimento. As fímbrias vão empurrando o óvulo para que ele fique lá nas trompas. É diferente. O espermatozoide tem um flagelo. Cuidado, que isso é questão de prova de vestibular. Se o óvulo vai para as trompas, é porque ele tem movimento. Falso. Ele só vai para as trompas porque as fímbrias, que são como se fosse uma projeção, é uma projeção da estrutura das trompas, como se fosse um cíliozinho, você vai empurrando o óvulo para ele se movimentar, porque ele não tem movimento. Dúvida com relação a isso, meus príncipes e princesas? Não? Então, vamos lá. Aqui, lembra que eu botei o ponto de interrogação para vocês conceituarem? Mono e dioico. Mono é onde o aluno erra. Ele fala, nossa, monóico. Monóico eu vou dizer, então, que só tem um sexo. Cuidado. Monóico significa um único indivíduo contém os dois gametas. Então, eu também posso chamar ele de hermafrodita. Em 1900 bolinha, o pessoal usava muito o termo buba. Buba. Buba porque é o animal hermafrodita, é o ser hermafrodita. Lembra da Roberta Close? Vocês não lembram não, gente, né? Da época de vocês. Pergunte para os pais de vocês sobre a Roberta Close. A Roberta Close, ela é um caso da espécie humana que gerou um é o caso de hermafrodita, né? Hermafroditismo. Ela era um corpo feminino, porém ela desenvolveu um pênis. Mas toda a característica gênica dela era feminina. Por isso ela desenvolveu o peito, ela tinha um hormônio sexual feminino. Por isso ela desenvolveu os ovários, ela tinha útero, certo? Então, mas ela desenvolveu um pênis atrofiado. Ela fez cirurgia e retirou. E ela é linda, modelo. Tenta pesquisar isso depois na internet, para vocês terem, só por curiosidade. Quando eu falar em sexos separados, o termo é dioico. Dioico, porque tem dois indivíduos. Mono, um único indivíduo, produz os dois gametas. Dioicos, dois indivíduos. Então, eu tenho um indivíduo que vai produzir gameta sexual masculino e eu tenho um indivíduo que vai produzir gameta sexual feminino. Certo? Sexo separado. Nós somos dioicos. A minhoca é monóica. A minhoca tem o oviduto, que produz o óvulo, e o espermatófito, que produz o espermatozoide. Lá na estrutura do clitelo, que é a parte diferenciada da minhoca, aqui na foto mostra um pouquinho, tá vendo? Essa diferenciação aqui, ó, você pega a minhoca, gente, dá uma olhada, tem uma parte na minhoca, bem na extremidade, que ela é mais alta, uma coloração mais escura, certo? E a segmentação é mais grossa. Nessa parte é a parte onde está produzindo o espermatozoide e óvulo, o oviduto, e o espermatites, que é onde produz os espermatozoides. Dioico, sexo separado, no caso somos nós, machos e fêmeas, ok? Pelo amor de Deus, não confundem isso. Lembra que eu parei na aula passada falando sobre a partenogênese? Partenogênese é um tipo de reprodução sexuada especial. Cuidado. É reprodução sexuada? É. E é um caso especial. Como que ocorre a reprodução das abelhas, das vespas, das mariposas, né? É um tipo de reprodução sexuada especial. Pessoal, o tatu também se reproduz assim. O carrapato também. Não, perdão, gente. O tatu é poliembrionino, desculpa. É o carrapato. Saiu uma vez na questão de vestibular assim, ó. Ai, 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 carrapato não tem pai. Justifica essa resposta, essa afirmação. Por que o carrapato não tem pai? Porque ele foi formado a partir do desenvolvimento do óvulo. É um fenômeno chamado de partenogênese. Parteno
Gênese e origem é o desenvolvimento, a origem sem a presença do espermatozoide. Isso acontece também aqui, ó. Vou citar aqui para você o caso das abelhas. A abelha rainha ou operária, que são fêmeas, né? Elas produzem óvulo. Elas são originadas a partir da fecundação. A abelha, o zangão é um macho. O zangão, ele é formado a partir do óvulo não fecundado. Tá vendo aqui o zangão? Tem a fecundação? Tem o espermatozoide entrando aqui? Não. O óvulo, ele se desenvolve da origem ao macho. Lembra que a gente falou? Gametas são classificados assim, ó. N e N. Quando fecunda, forma uma célula 2 diploide. Haploide N, haploide N. Então, gametas são haploide. N, N, fecundou, 2N. No nosso caso, quantos cromossomos nós temos? Alguém me fala aí. Quantos cromossomos, Lucas? Quantos cromossomos tem a espécie humana? Alguém ajuda o Lucas? Pelo amor de Deus, até a Maria Antônia sabe isso. Quantos cromossomos tem a espécie humana? Fala aí pra mim. 46. Ótimo, 46 cromossomos. Se eu tenho 46 cromossomos, quem me respondeu? É a Maria Luísa do primeiro E. Maria Luísa, se você tem 46 cromossomos, quantos cromossomos tem o seu óvulo? Não é metade, meu amor? O óvulo da sua mãe com o espermatozoide do seu Sim, pai? são 23. 23 do óvulo. 23 é minha mãe, 23 é meu pai. Concorda? Uniu, formou você 46, Isso. ok, meu amor? Todo mundo Certo. isso. Gente, então N para nós significa 23. N do papi, 23. Uniu o óvulo espermatozoide, formou 46. N mais N, 2N. Haploide, haploide, diploide. Pelo amor de Deus, entendeu isso? Está na sua prova. Haploide, haploide, diploide. Certo? Ó as abelhas. Haploide, óvulo da fêmea. Zangão, haploide, diploide. Epa, formou fêmea. Ó o macho. Haploide da fêmea, óvulo. Ele vai, se desenvolve e forma um macho. Então, pera lá. O macho da abelha é haploide, é N. A fêmea é diploide, 2N. Vamos supor que a abelha tenha 16 cromossomos, a rainha, certo? Quantos cromossomos tem a operária? Olha no slide e me fala. A rainha tem, eu falei quanto? Vou botar o número 10, mais fácil de decorar. A rainha tem 10. Quantos cromossomos tem a operária? Hello? O mesmo que a rainha, gente. Não é fêmea? Rainha e operária são fêmeas. Se a rainha tem 10, a operária também tem 10. E quantos tem o zangão? O zangão não é o óvulo? Lembra que eu falei? Ó, vamos lembrar da colega aí, ó. Ela falou que ela tem 46 cromossomos. E eu falei, então é 23 do pai, 23 da mãe. Espermatozoide, óvulo. Olha a rainha. 5 do espermatozoide do zangão, 5 do óvulo da rainha. Uniu, formou 10. Vai dar origem à fêmea. A fêmea pode ser operária, a fêmea pode ser rainha. Epa, 5 da rainha. Desenvolveu e formou macho. Sacou? Pelo amor de Deus, entenderam isso? Ana Luísa aí, ó, aqui me respondeu. Compreendeu isso, filhota? Eu sim. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Vou perguntar. Carrapato não tem pai. Ai, 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 carrapato não tem pai. Eu vou falar para você. Carrapato tem 8 cromossomos, beleza? Quantos cromossomos tem o carrapato fêmea? Responde para mim, Lucas.
10 cromossomos tem o carrapato. Quantos cromossomos tem o carrapato fêmea? 10, meu amor. Quantos cromossomos tem o carrapato macho? Não é partenogênese? Não é não ter a fecundação? 5, a metade. Entendeu? Pelo amor de Deus, fala para vocês entenderem isso, senão eu vou dar um cheiro no meu ouvido. Hein? Entenderam, meu gato? Pode seguir? Então, a partenogênese significa originar uma espécie sem ter ocorrido fecundação. A professora não teve fecundação, reprodução assexuada. Falso. Partenogênese. Caso especial de reprodução sexuada. Tranquilo, filhotes? Professora, o que difere uma rainha de uma operária? A bunda. A operária, tadinha, só trabalha, não reproduz, não faz sexo. E a rainha faz sexo. Ela tem aquela bunda grande porque é cheia de óvulo. O sexo das abelhas é um espetáculo. Existe uma coisa chamada voo nupcial, ó. A rainha só sai uma vez, só faz sexo uma vez. Ela sai, libera o feromônio. E os zangões ficam loucos, que são os machos, e ó atrás dela. Ela tem um voo maravilhoso, rápido, ágil. Para que ela faz isso? Para selecionar o melhor zangão, para selecionar o melhor macho. Por isso, mulheres, fiquem espertas, deixa de ser bobas. Até a rainha lá, ó, uma abelha está escolhendo melhor do que a gente. Nós pega qualquer um, chega com a motinha velha, feia, nós, ai, ui, pula na garupa dele e vaza. Deixa de ser boba. Joga o feromônio e escolhe. Ou se eu não quero, se eu não quero. Sei, filho, vem cá o seu do carrão aí, bonitão, lindão, tem dinheirão. Tô brincando, né? Mas assim, saiba escolher. Até a rainha sabe escolher, filha. Seja uma rainha, né? Faça agachamento para criar a bunda. Eu já nasci rainha, né? Desculpa aí as que não são. Enfim, ela sai, libera o feromônio, o sangão tudo atrás. Tchá! Meus amores, só um consegue fecundar. Só um. Você sabia que só a rainha que faz sexo, a operária não faz sexo. Só a rainha. Só uma vez. Ela joga o feromônio. Pessoal, olha aqui na minha mão, ó. Ele põe o órgão copulador dele. Sabe o que ela faz? Aqui, ó, fecha. Ele tenta sair, não consegue. Só que ele força tanto, o órgão copulador dele fica lá dentro. E ele é frágil. Vocês já bateram numa abelha, gente? Quando a abelha pica você bate a mão, não é que fica, ela morre. Porque o ferrão dela fica lá dentro e os órgãos viscerais dela todos também saíram. Ela é frágil. O órgão copulador dele ficou, mas saiu todas as estruturas dele, ele vai morrer. O macho que consegue fecundar, morre. Mas vocês não têm noção. É uma choradeira no velório dele. Mas sabe por que o povo fica chorando? Os outros zangão? Porque os outros zangão queriam ter morrido no lugar dele. Porque acabou, não vai ter mais sexo. Ninguém faz sexo mais lá na colmeia. E aí, quando abre o caixão, o zangão tá bem assim, ó. Feliz, porque ele fez sexo. Ah, tá vendo? Se eu tivesse em sala de aula, eu podia falar essas besteiras de vocês rir. Mas agora vocês não riam, não sei se foi engraçado. Entenderam? A abelha vai, fez sexo, morre. Todos os óvulos dela ficam lá dentro. Óvulo que foi fecundado, ela começa a botar. Óvulo fecundado vai dar origem à fêmea. Óvulo não fecundado vai dar origem a macho. E como é que ela faz? Ela vai botando os ovinhos. E a operária, tadinha, vai lá e alimenta o óvulo, trabalha para desenvolver ou zangão ou operária. Poxa, tem pouca operária para trabalhar, então vamos alimentar óvulo que foi fecundado, porque óvulo fecundado dá origem à fêmea. Nossa, tem pouco zangão, precisamos defender a nossa colmeia. Então eu vou lá e alimento o óvulo que não foi fecundado, que vai dar origem ao macho. Rainha velha, rainha tá morrendo, rainha fraca. Cada colmeia só tem uma rainha. Rainha fraca, ela começa a botar calhado. Ela bota aqui, calha 3, 4, sela aqueles buraquinhos, sabe? Da colmeia que tem, que fica cheio de favo de mel, porque eles põem mel assim também. Aí ela bota o ovinho, começa a palhar. Para aqui, aí para de botar aqui, bota lá na frente, e a rainha tá ficando velha. Então, precisamos fazer outra rainha. Como que é feita a rainha? Começa a alimentar outro óvulo fecundado com geleia real. É uma geleia, um mel proteico, tem uma proteína diferenciada que faz desenvolver abdômen, que faz desenvolver óvulos, certo?
e aí começa a alimentar e forma uma nova rainha. Não existe mais de uma rainha numa colmeia. Quando ocorre isso, sai um pouco de zangão, um pouco de operária e forma uma nova colmeia, ok? Esse é o sexo das abelhas, chamado de partenogênese. Então, partenogênese é um tipo de reprodução sexuada, especial, em que o óvulo não fecundado vai dar origem a um novo ser vivo, no caso aqui, o macho, no caso, o zangão. Ok? Pedogênese e neogênese. Pedogênese, desenvolvimento do óvulo em indivíduos ainda na fase de larva, em desenvolvimento, né? Óvulo origina indivíduo por partenogênese, ocorre em alguns insetos e vermes, é uma característica. Então, pedogênese é novo. Oi? Pode perguntar? Ok? Lembra de pedofilia? Pedofilia não é quando o homem lá, a pessoa aproveita de uma criança de novo, certo? Então, o desenvolvimento do óvulo no seu estágio de larva, porque tem o óvulo, forma uma larva e depois que forma um indivíduo adulto. Vamos lembrar aqui para facilitar, dos insetos, vamos lembrar aqui, por exemplo, quem já viu aquela mosca varejeira nojenta? Ela bota o ovinho lá na carne ou na comida, aí logo forma um coró, não é? Então, ele quer dizer que esse desenvolvimento aí forma ovo, a larva, que é o coró, e depois vai formar o inseto, né? Que vai sair voando. Inclusive, se você deixar num saco amarrado, logo tem um cheio de insetinho lá dentro. Porque daquela larva originou-se um novo indivíduo. Então, ele fala que ocorre o desenvolvimento do óvulo em indivíduos ainda na fase de larva. Ok? Aquela larva começa a botar ovo. Neotonia, neo significa novo, é a formação já aqui, ó, de gametas por meiose, ainda no estágio de gônadas, ainda no estágio de larva, né? É o que ocorre quando a gente fala girinho, a salamandra é um anfíbio, viu? O que ocorre, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, Olha o desenho, tá vendo? Esse indivíduo aqui, ó, é uma salamandra, ele começa já a produzir óvulos e espermatozoides. Mas ele ainda não é adulto. Neo é novo, ele não é adulto ainda. Pedogênese, está ainda na fase de larva. Aqui, da mesma forma. Aqui vai dar origem a um novo indivíduo. Aqui vai dar origem a produção de óvulo e espermatozoide, que são gametas, né? Que são gametas sexuais. Ok? Dúvida, gente, com relação a isso aqui? E o que é poliembrionia? Poli significa vários embriões. Na poliembrionia, existem dois casos diferentes. Isso aqui cai demais em vestibular. Existem duas situações. Na poliembrionia, eu tenho dois casos especial. Eu tenho a formação de gêmeos iguais, univitelínicos, e tenho a formação de vários gêmeos bivitelínicos ou polivitelínicos. A mulher, ela pode ter uma ovulação diferente. Ela pode, geralmente, a cada ciclo menstrual, a mulher libera um óvulo, certo? Se tiver fecundação, vai dar origem a um menino. Ok? Tem casos especiais que tem mulheres que liberam mais de um óvulo. Gente, pode liberar 2, 3, 4, 5, né? Eu conheço um caso de uma mulher que liberou 4. Inclusive, amiga minha, eu até brinco com meu amigo, eu falo para ele, Deus me livre, quer passar longe da sua cueca. Ele fala, minha cueca não tem nada a ver com isso. É a minha mulher que ovulou mais. E realmente é falso isso daí, né? O que ocorre? A mulher ovulou muito. Ela liberou 4 óvulos. Se teve espermatozoide, liberou espermatozoide, fecundou os 4. Aí é a diferença. Esses 4 gametas são gametas diferentes. Cada óvulo foi fecundado por espermatozoide diferente. Cada um vai nascer em uma placenta diferente. Eu tenho 10 irmãos. É como se minha mãe tivesse criado os 10 filhos ao mesmo tempo dentro da mesma barriga. Cada um é uma placenta diferente. Agora, poliembrionia, causado por univitelínicos, aí é diferente, são os gêmeos iguais. Eu tenho um óvulo, eu tenho um espermatozoide, ó, fecundou. Aí, meu amor, essa célula, ao se dividir, ela não se separa. Tá vendo o desenho, o primeiro desenho aqui, ó? Um único óvulo e um único espermatozoide. Uma célula forma 2, mitose. Aí essas células se separam.
e ela começa a se dividir separadamente. Aí eu tenho uma placenta e eu tenho 2 bebês, ou 2 indivíduos. Isso acontece também com outras espécies de animais, certo? O tatu é assim. O que nasce muito tatu? Poliembrionia. Meu amor, olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui não é um espermatozoide, um óvulo. Então, seres são iguais, são gêmeos iguais. Iguaizinhos.